Bem-vindos à aula de número 249, item 3 do nosso capítulo 30, interferência na estrutura de preços. Item 3, o salário mínimo. Então, agora vamos bater um pouco, mas eu fico assim, essa é aquela hora que no livro me dói, no sentido de que não adianta bater. A gente bate, explica, triplica, quadriplica e não tem jeito. Até o mais liberal fala, não, mas Rodrigo, abre uma exceção para o salário mínimo. Não existe exceção. Se existem hoje pessoas pobres ainda no mundo, a culpa primordial hoje daquilo que consiste e perdura chama-se salário mínimo. Vamos para a nossa aula número 249, item 3, o salário mínimo, fazendo a leitura daí. Mas lembrem-se, cada minuto dessa leitura para mim é um sofrimento, porque me dói muito ter a ciência daquilo que empobrece todos os dias milhões de pessoas no Brasil e no mundo e não ter como lutar contra isso, porque as pessoas não querem entender o que vai ser lido agora. O que você pode fazer? Replicar esse conhecimento o máximo possível. Se todos nós fizermos isso e pedirmos para que isso seja replicado, quem sabe a gente consegue chegar lá. A quintessência da sabedoria política intervencionista consiste em aumentar o preço do trabalho, seja por decreto governamental, seja pela ação violenta ou pela ameaça de uma tal ação por parte dos sindicatos. Aumentar os salários acima do nível que teria um mercado não obstruído é considerado um postulado das leis da moralidade e também uma medida indispensável do ponto de vista econômico, segundo eles falam. Então, bom, aqui já lemos o que? A quintessência da sabedoria política intervencionista, né? Os cabeça de bagre, na verdade, né? Mises está dizendo a quintessência, ó, a supremacia, a quintessência, né? Ó, onipotente político intervencionista, né? Consiste em aumentar o preço do trabalho, seja por decreto governamental, seja pela ação violenta ou pela ameaça de uma tal ação, por parte dos sindicatos. O governo deixa os sindicatos agirem fazendo greve sem puni-los efetivamente, sem prender esses desordeiros. Sindicalista é desordeiro. Quando fazem greve, não deixam os outros entrarem para trabalhar. Querer se juntar em sindicatos, numa associação, como é o ILAN, procurando seguros-saúdes, fazendo a compra no livre mercado, uma compra com maior poder de ação, mas isso eles não querem. Aumentar os salários, então tá aqui, deixa eu aumentar os salários acima do nível que teriam no mercado não obstruído é considerado um postulado das leis da moralidade e também uma medida, eles acham, indispensável do ponto de vista econômico. Quem se atreve a desafiar esse dogma, como eu estou fazendo agora, ético e econômico, é considerado depravado e ignorante. É o meu caso, depravado e ignorante, Rodrigo. Muitos dos nossos contemporâneos veem as pessoas que são suficientemente temerárias para atravessar uma linha de piquetes da mesma forma que os membros de uma tribo primitiva viam os que violavam os preceitos de um tabu. Milhões de pessoas exultam quando um desses fura-greves recebe o seu bem merecido castigo das mãos dos grevistas, enquanto a polícia, o Ministério Público. Ai, Mises, se você tivesse vivido aqui comigo, você ia falar que o Ministério Público está junto com o outro lado. Os tribunais mantêm uma arrogante neutralidade quando não tomam abertamente o partido dos grevistas. O salário de mercado tende para um nível que permite para aqueles que quiserem trabalhar conseguir emprego e aos que desejarem contratar trabalhadores empregar tantos quantos desejam. Isso é o salário de mercado. Ponto. Tende para aquilo que hoje em dia é denominado de pleno emprego. Se você não põe salário mínimo, existe pleno emprego, não existe pessoas desempregadas.
onde não houver interferência do governo e dos sindicatos no mercado de trabalho, só pode existir desemprego cataláctico ou voluntário. Mas tão logo uma pressão externa ou uma coerção, seja da parte do governo, seja da dos sindicatos, e tente elevar os salários acima do valor de mercado, surge o desemprego institucional. Então, a diferença de desemprego cataláctico, né, que é o voluntário, eu guardei dinheiro esse ano, não quero emprego trabalhar esse ano, porque eu só quero quando eu conseguir um emprego, eu tenho um ano de reserva, só quero quando eu conseguir um emprego naquele valor. São o desemprego cataláctico, você tem poupança para isso. Agora, surge o desemprego institucional quando o governo impõe salário mínimo, por exemplo. Enquanto prevalece no mercado de trabalho não obstruído uma tendência a que desapareça o desemprego cataláctico, o desemprego institucional não pode desaparecer enquanto o governo ou os sindicatos conseguirem impor a sua vontade. Se o salário mínimo se aplica apenas a algumas ocupações, enquanto outros setores do mercado de trabalho continuam livres, os que, por esse motivo, perderam o seu emprego, tentarão empregar-se nos setores livres, aumentando assim a oferta de trabalho nos mesmos. Se o sindicalismo se restringe principalmente à mão de obra qualificada, o aumento salarial conseguido pelos sindicatos não conduz ao desemprego institucional. Simplesmente diminui o nível salarial nos setores em que os sindicatos não são tão eficientes ou não existem. A consequência natural do aumento salarial para os trabalhadores organizados é uma queda salarial para os trabalhadores não organizados. Mas, com a generalização da interferência governamental sobre os salários, ou seja, salário mínimo para todos, e com o apoio que o Estado vem dando ao sindicalismo, as coisas mudaram. O desemprego institucional tornou-se um fenômeno de massa crônico e permanente. Escrevendo em 1930, Lord Beveridge, que mais tarde viria a ser um defensor da ingerência governamental e sindical no mercado de trabalho, assinalava que o efeito potencial do fato de uma política de salários altos provocar o desemprego é algo que não pode ser negado por nenhuma autoridade competente. De fato, negar esse efeito equivale a desconhecer a existência de qualquer regularidade na sequência e na interconexão dos fenômenos de mercado. Os economistas mais antigos que simpatizavam com o movimento sindical tinham plena consciência do fato de que o sindicalismo só pode atingir seus objetivos se ficar restrito a uma minoria de trabalhadores. Provam o sindicalismo como expediente benéfico aos interesses de um grupo privilegiado de trabalhadores, sem se importarem com as consequências para todos os demais assalariados. Ninguém até hoje conseguiu demonstrar que o sindicalismo poderia melhorar a situação e elevar o padrão de vida de todos os assalariados. É importante lembrar que o próprio Marx nunca sustentou que os sindicatos pudessem aumentar os salários em geral. Abre aspas. A tendência geral da produção capitalista, dizia Marx, não é aumentar, mas diminuir o nível médio dos salários, fecha aspas. Sendo essa a tendência, tudo que o sindicalismo pode conseguir em relação aos salários é, abre aspas, tirar o melhor partido possível das eventuais chances de melhorá-los, fecha aspas. Marx não era fã dos sindicalistas, viu? Deixem bem claro. Os sindicatos, para Marx, só tinham importância na medida em que atacassem o próprio sistema da escravidão salarial e os métodos atuais de produção. Deviam compreender que, em vez do lema conservador, um bom salário dia para um bom dia de trabalho, esse era o lema conservador dos sindicatos, deveriam inscrever em sua bandeira a palavra de ordem revolucionária: abaixo o sistema salarial. Nada de sistema salarial. Os marxistas mais consistentes sempre se opuseram às tentativas de impor salários mínimos, por considerá-las prejudiciais aos interesses da classe trabalhadora como um todo. Vou deixar aqui grifado para que
Depois, ninguém vem me falar que até Marx sabia que salário mínimo não era ruim. Sempre houve, desde que teve início o moderno movimento trabalhista, um antagonismo entre os sindicatos e os socialistas revolucionários. Os sindicatos americanos e ingleses mais antigos dedicavam-se exclusivamente à obtenção de salários mais elevados. Não viam o socialismo com bons olhos, tanto o utópico como o científico. Na Alemanha havia uma rivalidade entre os adeptos do credo marxistas e os líderes sindicais, que vão dar ensejo a um socialismo trabalhista, também conhecido como o socialismo do Terceiro Reich, não é isso? Finalmente, nas últimas décadas que antecederam a Primeira Guerra Mundial, os sindicatos triunfaram, conseguiram virtualmente converter o Partido Social Democrata aos PSD, do Kassab. Deixa eu ler de novo. Finalmente, nas últimas décadas que antecederam a Primeira Guerra Mundial, os sindicatos triunfaram. Conseguiram virtualmente converter o PSD do Kassab aos princípios do intervencionismo e do sindicalismo. Na França, George Soros procurava imbuir nos sindicatos aquele espírito de agressão e de guerra revolucionária que Marx lhe recomendava. Em todos os países não socialistas, existe hoje um conflito ostensivo entre duas facções sindicais. Um grupo considera o sindicalismo como um instrumento para melhorar a situação dos trabalhadores no contexto do capitalismo. Ou outro grupo quer usar os sindicatos como organizações a serviço da causa comunista, só os aprovando na medida em que sejam os pioneiros na derrubada violenta do sistema capitalista, porque depois vão todos para o paredão. Os problemas do sindicalismo trabalhista foram ofuscados e completamente confundidos por um verbalismo pseudo-humanitário. Os defensores do salário mínimo, seja decretado e imposto pelo governo, seja obtido pela violenta ação sindical, afirmam estar lutando pela melhoria da situação das massas trabalhadoras. Não permitem que alguém conteste o dogma de que os salários mínimos sejam o meio apropriado para elevar permanentemente os salários de todos os assalariados. Vou ler de novo para vocês. Os problemas do sindicalismo trabalhista foram ofuscados e completamente confundidos por um verbalismo pseudo-humanitário. Os defensores do salário mínimo, seja decretado e imposto pelo governo, seja obtido pela violenta ação sindical fazendo greve, afirmam estar lutando pela melhoria da situação das massas trabalhadoras, das massas, todos. Não permite que alguém conteste o dogma de que os salários mínimos sejam o meio apropriado para elevar permanentemente os salários de todos os assalariados. Eles não permitem que você conteste isso. Orgulham-se de ser os únicos verdadeiros amigos dos trabalhadores e do homem comum, do progresso e dos eternos princípios de justiça social. Entretanto, é precisamente o problema é precisamente o de saber se existe alguma outra maneira de aumentar o padrão de vida dos que querem trabalhar, que não seja o aumento da produtividade marginal do trabalho mediante o incremento de capital per capita. Essa é a grande pergunta dos economistas. O problema é precisamente o quê? O de saber se existe alguma outra maneira de aumentar o padrão de vida dos que querem trabalhar que não seja o aumento da produtividade marginal do trabalho mediante uma coisa a mais, o incremento de capital per capita. Vou até deixar isso aqui grifado para vocês. Os teóricos do sindicalismo procuram fugir dessa questão essencial e nunca mencionam o único ponto realmente importante. Qual que é o único ponto realmente importante? A relação entre o número de trabalhadores e a quantidade de bens de capital disponíveis. Essa é o único ponto realmente importante. Não obstante, algumas políticas sindicais implicam tacitamente no reconhecimento da validade dos teoremas catalácticos relativos à determinação dos salários. Os sindicatos lutam para reduzir a oferta de mão de obra por meio de leis contra a imigração, protecionismo trampista,
e de medidas que impeçam os não sindicalizados ou os ainda inexperientes de competir nos setores sindicalizados do mercado de trabalho. Por outro lado, opõem-se à exportação de capitais. Essas políticas seriam absurdas se fosse verdade que a quota de capital disponível per capita não tivesse importância na determinação dos salários. A essência da doutrina sindical está contida no slogan: exploração. Segundo a versão sindical da teoria da exploração, que é diferente do credo marxista, o trabalho é a única fonte de riqueza e os gastos com o trabalho são os únicos custos reais. De direito, toda a receita obtida com a venda de um produto deveria pertencer aos trabalhadores. Ainda segundo essa doutrina, o trabalhador manual pode legitimamente reivindicar para si a produção total do trabalho. O mal que o sistema capitalista de produção faz ao trabalhador fica evidente pelo fato de permitir que os proprietários de terras, capitalistas e empresários retenham para si uma parte do que pertence de direito aos trabalhadores. Mises não está avalizando, só está mostrando a antítese, tá? Ele tem essa mania de escrever dessa maneira. A parcela retida por esses parasitas sociais é chamada de renda não ganha, os sindicalistas falando. Os trabalhadores têm razão em lutar pela elevação passo a passo dos salários, até que não sobre mais nada para a classe dos exploradores socialmente inúteis. Ao visar a esse objetivo, os sindicatos dão prosseguimento para a luta, deflagrada há gerações pela emancipação dos escravos e dos servos e pela abolição dos impostos, tributos, dízimos e do trabalho obrigatório gratuito que pesava sobre o campesino em benefício da aristocracia proprietária de terras. O movimento trabalhista é uma luta pela liberdade e pela igualdade em favor dos inalienáveis direitos do homem. Sua vitória final é fora de dúvida, uma vez que a tendência inevitável da evolução histórica é eliminar todos os privilégios de classe e instaurar definitivamente o reino da liberdade e da igualdade. As tentativas dos empregadores reacionários para impedir o progresso estão condenados ao fracasso. Então, essa é a tese dos socialistas sindicalistas. Isso, essa bobajada que a gente acabou de ouvir aqui em cima, até porque eles mesmos compram casa, guardam dinheiro para os filhos, quem trabalha mais, eles acham que é justo ganhar mais do que os outros, não é? Pois bem, mas vamos relevar. Isso aí para mim. Tais são os princípios da doutrina social contemporânea. É verdade que algumas pessoas, embora inteiramente de acordo com esse ideário, só apoiam as conclusões práticas dos radicais com algumas reservas e sob certas condições. Esses moderados não pretendem abolir inteiramente a parcela que deveria caber à direção. Contentam-se em limitá-la a um valor justo. Como as opiniões relativas a qual seria o valor justo da receita dos empresários e dos capitalistas variam muito, a diferença entre o ponto de vista dos radicais e dos moderados tem pouca importância. Os moderados também endossam o princípio de que os salários reais deveriam aumentar sempre e nunca baixar. Em ambas as guerras mundiais, pouco foram os que nos Estados Unidos questionaram o pleito dos sindicatos, segundo o qual os salários líquidos dos trabalhadores, mesmo numa emergência nacional, deveriam crescer mais do que o custo de vida. Segundo a doutrina sindical, não há nenhum inconveniente em confiscar parcial ou totalmente a renda dos capitalistas e dos empresários. Ao tratar desse assunto, empregam o termo lucros com o mesmo sentido empregado pelos economistas clássicos. Não distinguem lucro empresarial de juros sobre o capital investido e de compensação pelos serviços técnicos prestados pelo empresário. Trataremos mais tarde das consequências decorrentes do confisco de juros e lucros. Veremos também o que a teoria sindical entende por capacidade de pagar e por participação nos lucros. Já examinamos o argumento em favor do aumento do poder aquisitivo acima do valor que teria no mercado. Falta-nos analisar o significado do pretenso efeito de Ricardo. Foi David Ricardo, economista clássico, quem pela primeira vez enunciou a tese de que um aumento nos salários encorajaria os capitalistas a substituírem mão de obra por equipamentos e vice-versa. Ver David Ricardo, Principles of Political Economy and Taxation, capítulo 1, seção 5, o termo
efeito de Ricardo é usado por Hayek em Profits, Interest and Investment, ou seja, lucros, juros, investimento. Londres, 1939, página 1. Bom, portanto, concluem os apologistas do sindicalismo, uma política de aumentos salariais acima do valor que teriam no mercado de trabalho não obstruído é sempre benéfica. Gera progresso tecnológico e aumenta a produtividade do trabalho. Então, foi Ricardo quem, pela primeira vez, anunciou a tese de que um aumento nos salários encorajaria os capitalistas a substituírem a mão de obra por robôs. Portanto, conclui os apologistas do sindicalismo, uma política de aumentos salariais acima do valor que teriam no mercado não obstruído é sempre benéfico. Gera progresso tecnológico e aumenta a produtividade do trabalho. Salários mais altos pagam-se por si mesmos. Ao forçarem os empregadores que relutam em aumentar os salários, os sindicatos estariam cumprindo o papel de vanguarda do progresso e da prosperidade. Mais uma antítese que Mises precisa quebrar. Muitos economistas aprovam essa tese de Ricardo, embora poucos entre eles sejam suficientemente consistentes para endossar a inferência que dela tiram os sindicalistas. Na verdade, o efeito de Ricardo é um argumento que só pode impressionar os principiantes em economia. É um dos maiores erros econômicos. A confusão começa com o equívoco de que a máquina substitui a mão de obra. Na realidade, o que a máquina faz é tornar a mão de obra mais eficiente. O mesmo aporte de trabalho possibilita a obtenção de uma maior quantidade ou de uma melhor qualidade de produtos. O uso da máquina em si não resulta diretamente numa redução do número de operários empregados na fabricação de um artigo A. O que provoca esse efeito secundário é o fato de que, tudo mais sendo igual, o aumento da oferta de A diminui a utilidade marginal de uma unidade de A em comparação com as unidades de outros artigos. Por consequência, a mão de obra é deslocada da produção de A para a produção de outros artigos. O progresso tecnológico ocorrido na produção de A torna possível realizar certos projetos que antes não poderiam ser executados porque os trabalhadores necessários estavam ocupados na produção de A, cuja demanda pelos consumidores era considerada mais urgente. A redução do número de trabalhadores na indústria produtora de A é provocada pela maior demanda desses outros setores, os quais é oferecida a oportunidade de expansão. Consequentemente, tudo o que se costuma dizer sobre desemprego tecnológico fica devidamente refutado aqui. As ferramentas e as máquinas são primordialmente meios para aumentar a produção por unidade de aporte e não dispositivos para economizar mão de obra. Parecem ser dispositivos para economizar mão de obra se considerados exclusivamente do ponto de vista do setor da atividade econômica em questão. Vistos do ângulo dos consumidores e da sociedade em geral, são instrumentos que aumentam a produtividade do esforço humano, aumentam a oferta e tornam possível consumir mais bens materiais e usufruir mais lazer. Que bens serão consumidos em quantidade maior e até que ponto as pessoas preferirão usufruir mais lazer depende dos julgamentos de valor de cada indivíduo. O emprego de mais e melhores ferramentas só é viável na medida em que o capital necessário esteja disponível. A poupança, isto é, um excedente da produção sobre o consumo, é condição indispensável de todo o aperfeiçoamento tecnológico. O mero conhecimento tecnológico é inútil se não houver capital para utilizá-lo. Os empresários indianos estão familiarizados com os métodos americanos de produção. O que os impede de adotá-los é a falta de capital e não os baixos salários da Índia. Por outro lado, a poupança capitalista necessariamente gera o emprego de máquinas e ferramentas adicionais. O papel que a poupança simples, isto é, a acumulação de bens de consumo como uma reserva para dias mais difíceis, representa na economia de mercado é de menor importância. No regime capitalista, a poupança é geralmente poupança capitalista. O excesso de produção sobre o consumo é investido, seja diretamente no próprio negócio ou na fazenda do poupador, seja indiretamente nas empresas de outras pessoas, por meio dos depósitos de poupanças, ações ordinárias ou preferenciais, títulos, debêntures e hipotecas.
Como estamos lidando com as condições de uma economia de mercado? Nota 15 de rodapé. Como estamos lidando com as condições de uma economia de mercado não obstruído, podemos desprezar os efeitos de consumo de capital provocados pelos empréstimos públicos. Na medida em que as pessoas mantenham o seu consumo abaixo de sua renda líquida, cria-se capital adicional, que é empregado na expansão do capital fixo do aparato de produção. Como já foi assinalado anteriormente, lá nos capítulos da Catalax, esse resultado não pode ser afetado por uma tendência síncrona de aumento dos encaixes. Vamos lá, nota 16. Ver páginas 601 e 602. Por um lado, o que é invariavelmente necessário para o emprego de mais e melhores ferramentas é a acumulação adicional de capital. Por outro lado, não há melhor emprego para o capital adicional do que a utilização de mais e melhores ferramentas. A tese de Ricardo e a doutrina sindical que dela deriva invertem as coisas. Uma tendência de alta dos salários não é a causa, mas o efeito do progresso tecnológico. A atividade econômica com fins lucrativos é obrigada a empregar os métodos de produção mais eficientes. O que impede um empresário de melhorar o equipamento de sua empresa é somente a falta de capital. Se o capital necessário não estiver disponível, nenhum aumento salarial poderá proporcioná-lo. O máximo que os salários mínimos podem conseguir em relação ao emprego de maquinaria é desviar investimentos adicionais de um setor para o outro. Suponhamos que num país economicamente subdesenvolvido, a Mauritânia, o sindicato dos estivadores consegue forçar os empresários a pagar salários que são comparativamente maiores do que os pagos nas outras atividades econômicas, pode ocorrer então que o emprego mais rentável para o capital adicional seja utilizar dispositivos mecânicos para a carga e descarga dos navios. Mas o capital assim empregado foi subtraído de outros setores da atividade econômica da Mauritânia, nos quais, não fosse a pressão sindical, teria sido empregado de uma maneira mais vantajosa. O efeito dos altos salários dos estivadores não é um aumento, mas uma diminuição da produção total da Mauritânia. O exemplo é meramente hipotético. Um sindicato tão poderoso provavelmente impediria a utilização dos dispositivos mecânicos para a carga e descarga de navios, a fim de criar mais empregos. Seria uma mentira. Mas se assim o fosse, os efeitos do salário dos ativadores, né, não seria um aumento, mas uma maior ainda diminuição total da produção da Mauritânia. Salários reais só podem aumentar, mantidas inalteradas as demais circunstâncias, na medida em que o capital se torne mais abundante. Se o governo ou os sindicatos conseguem forçar salários superiores aos que teriam sido estabelecidos pelo mercado de trabalho, vou só ver aqui se já corrigiram, né? Deixa eu ver aqui, página 878, bem compridinho esse aqui, né? 878. Se o governo ou os sindicatos conseguem forçar salários superiores aos que teriam sido estabelecidos pelo mercado de trabalho não obstruído, continuaria ainda aí, tá? A oferta de trabalho excede a sua demanda. Surge o desemprego institucional. Então, só continuando. Se o governo ou os sindicatos conseguem forçar, estou aqui, ó, aqui no livro, nas antigas revisões, não tinham corrigido isso aqui, ó. Se o governo ou os sindicatos conseguem forçar salários superiores aos que teriam sido estabelecidos pelo mercado de trabalho não obstruído, a oferta de trabalho excede a sua demanda. Surge o desemprego institucional. Firmemente comprometidos com os princípios do intervencionismo, os governos tentam impedir esta indesejada consequência de sua interferência pelo recurso a medidas conhecidas hoje em dia como política de plano emprego. Quais são elas? Auxílio-desemprego, arbitragem de questões trabalhistas. Está querendo dizer aqui justiça trabalhista que não é justiça, realização de obras públicas por meio de gastos suntuários, inflação e expansão creditícia. Todos esses remédios são piores do que os males que pretendiam corrigir. O auxílio dado aos desempregados não acaba com o desemprego, facilita para quem prefere permanecer ocioso. Quanto mais próximo este subsídio estiver
do nível que teriam os salários no mercado, não obstruído, menor será o incentivo para o beneficiado procurar emprego. É uma maneira de prolongar o desemprego e não de suprimi-lo. As desastrosas consequências financeiras desse tipo de auxílio-desemprego são por demais conhecidas. Estamos vivendo isso hoje, até a hora que explode a bomba. A arbitragem não é um método adequado para decidir disputas quanto a valor de salários. A sentença do árbitro de fixar os salários exatamente no valor potencial de mercado ou num valor mais baixo não terá efeitos práticos. Se fixá-los acima do valor potencial de mercado, as consequências serão as mesmas que as provocadas por qualquer outro modo de fixar salários mínimos acima do nível de mercado, qual seja desemprego institucional. Não importa que razões o árbitro tenha invocado para justificar sua decisão. O que importa não é saber se os salários podem ser considerados justos segundo algum critério arbitrário. É saber se provocam ou não um excesso de oferta de mão de obra sobre a demanda por mão de obra. Para algumas pessoas, pode parecer justo fixar os salários num nível tão alto que uma grande parte da força de trabalho fica condenada a um longo período de desemprego. Mas ninguém poderá dizer que isso seja conveniente e benéfico para a sociedade como um todo, principalmente para os que ficaram desempregados. Se os recursos para a realização de obras públicas são obtidos através de impostos ou de empréstimos, ou aumento de recursos do tesouro, equivale à diminuição da capacidade de investir e de consumir dos cidadãos. Nenhum emprego adicional pode ser criado dessa maneira, mas se o governo recorre à inflação para custear os seus gastos, aumentando a quantidade de moeda e expandindo o crédito, o máximo que consegue é um aumento geral de todos os preços e serviços. Se no curso dessa inflação o aumento dos salários não acompanhar o aumento dos preços das mercadorias, o desemprego institucional pode diminuir ou mesmo desaparecer completamente. Pleno emprego! Viva! Foi o que aconteceu em 2009, quando Minha Casa Minha Vida foi lançado, FIES e tudo mais. Nós estamos vivendo efeitos daquela crise até hoje. E vamos chegar na bomba explodindo. Mas o que faz diminuir o desaparecer é precisamente o fato de que houve uma redução dos salários reais. Lord Keynes considerava a expansão do crédito um método eficiente para a eliminação do desemprego. Acreditava que uma diminuição gradual e automática dos salários reais em decorrência do aumento dos preços não encontraria tanta resistência por parte dos trabalhadores quanto uma redução no valor nominal dos salários. Ver Keynes, The General Theory of Employment, Interests and Money, Londres, 1916. Para um exame crítico dessa ideia, ver Albert Hahn, Deficit Spending and Private Enterprise, Post-War Readjustments Bulletin, ou seja, o boletim de reajustes depois do pós-guerra. Então, para ver um exame crítico da ideia de Keynes, ver o artigo do Albert Hahn, Gastos Deficitários e Negócios Privados, ou seja, no boletim dos reajustes pós-guerra, Câmara do Comércio dos Estados Unidos. E o grande Henry Hazlitt, The Failure of the New Economics, Princeton, 1959, sobre o sucesso do estratagema keynesiano nos anos 30. Vale a pena ver isso aí. Eu mesmo vou buscar para ler. Vamos lá. Todavia, o sucesso de um plano tão ardiloso implicaria um grau de ignorância e estupidez dos assalariados altamente improvável. Quem já foi dono de empresa sabe que o funcionário entende de leis trabalhistas melhor do que o seu advogado trabalhista que estudou e se pós-graduou nisso. Enquanto os trabalhadores acreditarem que o estabelecimento de salários mínimos lhe beneficia, não se deixarão enganar por esse tipo de subterfúgio. Na prática, todos esses expedientes de uma suposta política de pleno emprego, mais cedo ou mais tarde, conduzem à instauração de um socialismo modelo alemão, levando-se em conta que os membros de uma comissão de arbitramento indicados pelos empregadores nunca chegam a um acordo com os indicados pelos sindicatos quanto à remuneração que possa ser considerada justa. A decisão virtualmente fica com os membros indicados pelo governo. Assim, o governo se investe no poder de determinar o valor que devem ter os salários. Quanto mais proliferam as obras públicas e quanto mais o governo toma iniciativas para suprir
a incapacidade da empresa privada de gerar emprego para todos, mas se retrai o campo de ação da iniciativa privada. Isso nos coloca mais uma vez diante da alternativa: capitalismo ou socialismo. Uma política de salários mínimos que produza resultados duradouros é inteiramente inconcebível. Não existe tal coisa. Fim. E assim encerramos o item 3 para vir para o último, a última aula que nós vamos ter na próxima aula, que é o subitem do item 3, que é a última aula deste capítulo 30. Nos vemos já já.